Chapecó Notícias. Oito horas e 4 minutos, temperatura 16,4 no centro de Chapecó. Nesta sexta, daqui a pouquinho, estratégias contra a dengue serão debatidas. E interessante, né? Porque o frio vem, né, o inverno se prolonga, né? Começamos lá no outono, as temperaturas caem, vem o inverno, o frio, e as pessoas esquecem, assim, do mosquitinho, né? Do Aedes aegypti. E aí, quando vem a primavera e os primeiros dias de calor, aí todo mundo, né? Preocupado. Só que também deveriam ter feito a parte lá no período frio, né? Só que, né, isso muitas vezes não acontece. Mas, claro que algumas estratégias serão traçadas hoje com relação à prevenção, né, contra dengue, zika, chikungunya. E para aprimorar estratégias, né, de combate ao mosquito Aedes aegypti, a Secretaria da Saúde aqui de Chapecó, através da Vigilância Ambiental, promove uma reunião de trabalho hoje às 8h30 da manhã, no auditório da Secretaria, na Marechal Floriano Peixoto, aqui em Chapecó, junto à Arena Condá. Agentes de combate a endemias vão apresentar propostas para inclusão no programa de educação e saúde, com destaque ao combate à dengue e também animais peçonhentos. Então, é isso aí. Hoje, esta reunião importante para justamente traçar estratégias diretamente ligadas ao combate ao Aedes aegypti. Uma outra informação, às 8 horas e 6 minutos, é de que contribuintes catarinenses que tenham atrasado o recolhimento do ICMS têm a possibilidade de regularizar o pagamento em até 6 vezes, com 80% de desconto na multa e nos juros. Interessados devem solicitar participação por meio do Sistema de Administração Tributária, disponível no site cef.sc.gov.br. Iniciativa é uma oportunidade para que empresas recuperem crédito em meio à crise econômica que o país passa e uma forma de aumentar a arrecadação do Estado. E, enfim, a Secretaria reforça, né, que o desconto é apenas para multas e juros, né, não sobre o montante devido. Então, busque lá informações. Se vocês tiverem débito, talvez seja mais fácil aí para você quitar as suas pendências. Na sequência do programa, nesta sexta-feira, aqui pela Rádio Chapecó, nós vamos falar agora sobre o programa Ouvindo o Nosso Bairro, que chega à sua reta final nesse ano de 2016 e já várias reuniões foram realizadas, né? Mas nós teremos agora, então, novos encontros que, digamos assim, fecham a primeira temporada desse programa, iniciado, portanto, foi desenvolvido durante 5 meses, né? Pelo prefeito Luciano Buligon, que assumiu depois, né, de José Cláudio Caramori deixar o cargo e ir para a presidência do Badesc. Buligon, então, que assumiu como prefeito e, como prefeito, portanto, nesse ano de 2016, realizou essa série de reuniões visando, né, a organização da lei orçamentária do município. Nós vamos aqui falar sobre uma série de encontros que serão desenvolvidos a partir de hoje, inclusive, no Passo dos Fortes. Depois nós teremos, né, encontros que serão desenvolvidos dias 22, 24, 25 e 26. Então nós temos aqui 6 reuniões. Nemésio Carlos da Silva, senhor que é diretor de Planejamento e Gestão da Prefeitura e coordenador desse programa. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da nossa Rádio Chapecó. Bom dia a todos os servidores aqui da nossa rádio. E é um prazer aqui a gente retornar, ainda mais com um assunto de extrema importância para o município de Chapecó, que é, em realidade, Fábio, o orçamento de 2017. Uhum. Ou seja, essa fase final do Ouvindo o Nosso Bairro nada mais é do que o fechamento da proposta de orçamento para o centenário de Chapecó, ou seja, 2017, e que estará na Câmara de Vereadores no dia 31 de outubro. Então, o prefeito estará levando essa proposta orçamentária no dia 31 de outubro, que será, então, o orçamento de 2017. Lembrando também, né, Fábio, que durante aqueles 5 meses, ou seja, que iniciou em janeiro
deste ano, o Ouvindo o Nosso Bairro, foram realizadas 66 audiências comunitárias. Eu lembro que o Luciano Buligão, quando assumiu, ele falou que a intenção dele era percorrer os bairros, né? Sim. E claro que a gente não tinha uma ideia de como ele iria realizar isso, e ele assumiu foi no fim de 2015, final de dezembro, né? Uhum. E aí ficou alguns dias de 2015 e depois todo o ano 2016. A gente sempre faz aquela avaliação de fim de ano, né? Uhum. E eu disse para ele, bom, Chapecó tem 50 bairros, né? O ano tem 52 semanas, né? E o senhor pretende fazer uma reunião por semana, vai dar para atingir todo mundo? E aí tem campanha eleitoral no meio? Eu disse, não, eu vou percorrer. Foram 66 reuniões, cidade e interior. Isso, comunitárias, né? Agora, se nós considerarmos que houve reuniões também com vários segmentos da sociedade, por exemplo, com segmento empresarial, com segmento sindical, com vários órgãos da administração, ou seja, nós tivemos um número bastante superior, né? Acredito que foram mais de 80 reuniões, se nós considerarmos também essas reuniões por segmentos que aconteceram. E agora, Fábio, ou seja, naquele momento nós tivemos a definição por parte de cada uma daquelas comunidades na relação ou na identificação das demandas que a comunidade apresentou. Há que se ressaltar também, Fábio, que em torno de 30% a 40% dessas demandas apresentadas já foram resolvidas, ou seja, muitas delas eram demandas urgentes, então o prefeito já determinou naquele momento que fossem cumpridas aquelas demandas, e grande parte delas passaram a compor então o orçamento de 2017. A previsão agora, nesse momento, Fábio, era para ser realizado uma reunião final para apresentação a todos os conselheiros que foram definidos em cada uma dessas comunidades, mas o nosso prefeito, de forma muito inteligente, ele preferiu dividir, pediu que a gente fizesse uma divisão da cidade de Chapecó em 6 regiões. E foram definidas, então, essas 6 regiões, mas com uma finalidade, Fábio. Essas 6 regiões, elas, de certa forma, homenageiam Chapecó, homenageiam o passado, o presente e o futuro de Chapecó. Então, vamos começar aqui, por exemplo. O roteiro inicial hoje, dia 21. Né? Hoje, Passo dos Fortes. Lá na Associação dos Moradores. Na Associação dos Moradores, às 19 horas. Certo. Quem é que está contemplado nessa região, Fábio? Nós temos aqui a Vila Real, que está sendo convocada para participar nessa reunião no Passo dos Fortes, o bairro Pinheirinho, Presidente Médici, o Líder, Santa Paulina, Boa Vista, Bom Pastor, Paraíso, Maria Gorete, a Baronesa da Limeira, lá aquela região da Baronesa, a região do Rodeio Bonito e a região ali do Vista Alegre. Então, toda essa grande região está sendo concentrada lá no Passo dos Fortes, por isso que estão sendo convocadas lideranças, sendo convocadas os conselheiros, para se fazerem presentes nesse momento, para se fazer exatamente o fechamento, né? Se realmente são aquelas as demandas, por exemplo, as pessoas vão chegar lá, Fábio, vai estar na parede todas as reuniões que aconteceram nessas regiões, quais foram as demandas que cada uma das comunidades apresentaram, para que o prefeito, daí nessa apresentação, onde ele vai explicar realmente o que é um orçamento, como é que se faz um orçamento, né? O que é despesa, como é que se compõe essa despesa do município, e também vai apresentar essas demandas que foram levantadas nessas regiões, para ver se exatamente é isso que contempla aquela grande região. Mas por que Passo dos Fortes, vai? Porque Passo dos Fortes foi o primeiro bairro de Chapecó. O Passo dos Fortes representa, dentro da nossa história do município, o berço caboclo, Fábio. Foram as primeiras famílias de caboclos que vieram para Chapecó. E, portanto, é uma homenagem ao processo de urbanização da cidade.
Então esse é o significado daquela grande região. Começa no Passo dos Fortes, vai terminar lá no Borman, que é o nosso berço de Chapecó, né? e aonde nós vivemos o grande ciclo econômico da madeira e da erva mate. Então são homenagens que a gente está fazendo ao passado, ao presente e ao futuro de Chapecó. Certo. No sábado, Fábio, no dia 22... E aí no sábado serão 2 reuniões. 2 reuniões. Às 2 horas, ou seja, às 14 horas, nós faremos lá na IFAP, que será lá no pavilhão comunitário do loteamento Colato. Tá? E quem que está contemplado nessa grande região, Fábio? Nós temos o Engenho Brown, a linha Simoneto. Quando eu falo essas linhas, estou falando da região, né? A região ali do Faxinal dos Rosas, lá do bairro Novo, bairro Autódromo, né? Que hoje está representado pelo loteamento Vederte, o Alto da Serra, Sede Figueira e a linha Batistella, ou seja, toda aquela grande região vai estar representada na IFAP às 14 horas. E aí o esquema é o mesmo? Isso, mas por que EFAP? EFAP não é só porque é o maior aglomerado urbano de Chapecó. A IFAP tem um significado no ciclo agroindustrial, ou seja, nós temos aquela grande região, ela tem esse aglomerado urbano, principalmente pela questão da agroindústria, ou seja, que é fundamental no desenvolvimento de Chapecó, na história do que foi construído em Chapecó. Já, por exemplo, nesse mesmo sábado, né, essa segunda reunião acontecerá no SAIC, então, às 17 horas. Então, às 14 horas na IFAP, lá no Salão Comunitário do Colato, e às 17 horas lá no SAIC, no Centro Social Urbano Ilma Rosa Denês, no bairro SAIC, ao lado da unidade de saúde, onde nós estaremos contemplando no SAIC o bairro Jardim América, o bairro Parque das Palmeiras, o bairro Santo Antônio, o bairro Jardim Itália e o centro. Certo. Então nós estaremos concentrando. Por que SAIC, Fábio? Porque o SAIC é o berço da nossa agroindústria. Eu diria assim, a nossa história econômica, né, superando o ciclo da erva mate e da madeira, que foi o ciclo agroindustrial, iniciou no SAIC, né, com a empresa, o Grupo Chapecó, e que, sem dúvida nenhuma, foi o grande impulso, né, na área do desenvolvimento econômico e social de Chapecó. Já na segunda-feira... porque no domingo não haverá nenhuma reunião. Domingo, né? Não faremos reunião. Aliás, toda essa estrutura lá da Chapecó, agora adquirida pela Aurora, continua lá no Exatamente. No local, né? Então, é uma forma de homenagear também o passado e o presente de Chapecó. Então, sexta e sábado, essas 3 reuniões. Né? Hoje, então, Passo dos Fortes, no sábado, EFAP às 14 e 5 da tarde, né? Isso aí. 14 e 17 horas. Domingo, então, não haverá reunião, mas na segunda-feira, na terça e também na quarta, mais 3 encontros. Exatamente. No dia 24, segunda-feira, então, lá no bairro Seminário, onde nós faremos no pavilhão comunitário ali dos idosos, que fica praticamente ali na esquina, né, entre a Nereu Ramos e a Rua Lions, né, bastante conhecido lá o pavilhão comunitário. E lá no seminário, quem está contemplado, então, em termos de região, Fábio? O bairro São Lucas, Esplanada, Universitário, Quedas do Palmital, Santa Maria, o bairro Santos Dumont, que é lá a região do aeroporto, né? E também do interior, as regiões lá de Linha Pequena, Água Amarela, Aldeia Condá, Aldeia do Toldo Chimbangue, Linha São Roque, Linha São Vendelino. Então, essa região toda está sendo convidada para participar no seminário, lá no Salão Comunitário dos Idosos, às 19 horas. E por que seminário, Fábio? Essa é uma homenagem já do presente de Chapecó, que é o novo ciclo que Chapecó está vivenciando, que é o ciclo educacional. Lembramos que o seminário foi o berço do ensino superior, não só em Chapecó, Fábio. O seminário é o berço do ensino superior do oeste de Santa Catarina, que lá que foi criada a Fundeste, né? Foi o início, então, do nosso ensino superior aqui em Chapecó.
Então é uma forma de homenagear também esse novo ciclo socioeconômico de Chapecó. E que tem ainda a sua expressão toda na área do ensino superior. Tem hoje o IFSC, né? Hoje a lá volta tem da a UNOESC exponencial, Chapecó, né? enfim, teve tem todo um processo educacional sendo vivenciado naquela região, o NOPARC também está lá, né? Ou seja, várias instituições. Na terça-feira, nós estaremos fazendo, então, lá no Eldorado, no pavilhão comunitário, também lá em frente à unidade de saúde. Um pouquinho mais cedo, lá vai ser às 5, né? Lá vai ser às 19 horas ainda. 19? Tá, todos... eu tinha um horário... Não, 19 horas lá no Eldorado. Dia 25. No dia 25, terça-feira. Certo. E quem está contemplado naquela grande região? O Belvedere, a Vila Rica, o Bela Vista, o Alvorada, o Cristo Rei, o São Cristóvão, o Trevo, a Colônia Sela e a Colônia Bacia. Ou seja, essa grande região está sendo convidada para as 19 horas, então lá no Eldorado, no pavilhão comunitário. E por que Eldorado, Fábio? Porque Eldorado é uma forma de homenagear o futuro. Ou seja, lá nós teremos a implantação do Centro Científico e Tecnológico, o maior centro científico e tecnológico de Santa Catarina, que vai ser implantado naquela região. Então também é uma forma de nós mostrarmos esta nova matriz econômica que Chapecó vai passar a vivenciar a partir dos próximos anos. E encerrando, então... Aí fecha lá no distrito de Marechal Borba, exatamente, onde que nasceu o berço Chapecó, de Chapecó. Então é uma forma de homenagear o nosso querido Marechal Borba, né, que tem uma história, principalmente na questão do ciclo da erva mate, da madeira, né, que foram os que iniciaram praticamente toda essa nossa área do desenvolvimento econômico aqui de Chapecó. Quem é que vai participar lá da região do Borba? É toda aquela grande região. Então lá Gamelão, Rodeio do Herval, Barra da Chalana, Rodeio Chato, a Cachoeira, Bom Retiro, Campinas, Goiôém, São José do Capinzal, enfim, toda aquela grande região está sendo convidada para participar no Borba, e aí sim, às 18 horas, então... Né, um pouco mais cedo. Isso, no porque dia 26, que é uma quarta-feira. Porque a quarta será bem movimentada aqui em Chapecó, inclusive tem o jogo da Sul-Americana, o jogo da volta. Exatamente, então vai ser feito mais... Os colombianos estarão aqui, né? Exatamente. Então, vocês também dão atenção para isso. Bom, já tem ideia de qual é a previsão orçamentária para 2017? Não, o pessoal da Fazenda... né, e da contadoria, que estão encarregados dessa parte. Então, a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas nas reuniões será apresentado pelo prefeito e pelo setor da Fazenda e da contadoria, vai ser apresentado, então, esses números, a previsão, já que nós estamos vivenciando esses 2 últimos anos uma queda violenta, né, nas transferências de recursos. Então, esse cenário econômico ele é apresentado pela Fazenda e pelo prefeito. Só para ter uma ideia, o orçamento desse ano, 730, né? Porque o orçamento sempre cresce, né, com o passar dos anos. Uma coisa é o orçamento, né, aí que eu quero chegar. Você tem a previsão orçamentária. A gente sempre divide o orçamento e o financeiro, né? O orçamento é o que você prevê, inclusive por rubricas, por transferência, enfim, você tem quem pega só o número cru do orçamento, ele não tem valor nenhum, né? Porque ele pode até no final fechar o mesmo número, mas com recursos totalmente diferentes daquelas receitas que eram previstas de cada uma. Agora, o que interessa realmente é quando você faz o financeiro, ou seja, o que efetivamente você arrecadou e o que efetivamente você gastou. Para esse ano, desses 700 e tantos milhões previstos, quanto vai entrar? Quanto vai ser arrecadado? Tem uma ideia? Não, eu aqui não teria essa ideia, até porque o pessoal da Fazenda... A diferença é grande, esse ano foi bem complicado, né? Sim, foi bem. Nós tivemos uma redução, se nós pegarmos, por exemplo, FPM e ICMS, nós tivemos uma queda bastante significativa, que são as 2 maiores receitas de transferências que nós temos, né, Fábio?
o que está mostrando, claro, ainda um cenário inicial, né, mas está mostrando que nós temos um cenário que começa a ser revertido, principalmente em relação à confiança de investidores, à confiança do mercado, que está acreditando que o Brasil, né, começa a sair do fundo do poço. Mas até isso se refletir na economia, Fábio, você sabe que é demorado, né? Então, isso não se dá como uma varinha mágica que diz, bom, a economia se recuperou. O município, ele sempre, o reflexo de transferências, Fábio, ele sempre se dá num universo de 3 a 6 meses depois do que está acontecendo, né? Porque são as arrecadações que são transferidas bem depois, ou seja, primeiro você faz todo o levantamento para depois você ter esse reflexo da transferência, né? Bom, e qual a garantia dessas regiões, ou para essas regiões, que essas prioridades serão atendidas no orçamento 2017? Eu diria assim que o nosso prefeito, ele foi, além de ter sido muito feliz com esse processo que está acontecendo, que é um processo inovador, lembramos, né, Fábio, que é uma experiência premiada, inclusive, em Santa Catarina, né, como... Esse programa foi finalista da ESAG, do prêmio ESAG UDESC, né? É o prêmio Boas Práticas em Gestão Pública. Exatamente. Né? Então foi premiado, né, como boas práticas, exatamente pelo seu caráter inovador, o seu caráter democrático, participativo, com que ele foi construído. O que é que nós temos aqui que é importante a gente colocar, Fábio? O município ele tem um planejamento de médio prazo, que a gente chama, que é o plano plurianual. Ou seja, cada prefeito que assume, naquele ano, aquele primeiro ano que ele assume, ele tem o ano para preparar o planejamento dos próximos 4 anos. Então, por exemplo, o Buligon vai assumir em 2017 e vai preparar o plano plurianual para 2018 a 2021. Ou seja, esse quarto ano vai entrar no ano do prefeito seguinte. E sempre assim. E sempre vai ser isso. Hoje, o nosso prefeito vai cumprir no orçamento de 2017 o que já está previsto no PPA, as linhas gerais do PPA. Como os PPAs normalmente eles são flexíveis, Fábio, eles deixam mais aberto, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o orçamento de 2017 dentro do PPA, que foi 2014 a 2017. Então, essas demandas, o que elas não forem contempladas, Fábio, no orçamento de 2017, que é o orçamento do Centenário de Chapecó, automaticamente elas passam a compor o PPA dos próximos 4 anos. Então, o que nós temos? Nós temos a certeza de que as demandas que a sociedade apresentou serão realizadas ou em 2017, Fábio, ou nos próximos 4 anos, porque elas vão estar automaticamente inclusas dentro da próxima gestão. Então, essa é a certeza, e por isso a visão interessante, a visão de estadista do nosso prefeito em ter visto essa possibilidade de realmente contemplar o que a sociedade está apresentando. Bom, não era assim, né? Não. Esse programa recebeu várias críticas, né? Por ser implantado em um ano eleitoral. Sim, foi o ano que o prefeito assumiu, né? Nosso prefeito assumiu em final de dezembro e esse projeto nós já tínhamos conversado ainda em dezembro para a gente iniciar. E mais ainda, Fábio, ele é um projeto, aliás, eu diria assim, não é mais um projeto, ele é um programa que veio para ficar. Então, quem conhece, você conhece o nosso prefeito Luciano Buligon, ele é uma pessoa extremamente democrática, que sabe trabalhar em equipe, que está comprometido com a cidade, e a partir de agora, essa dinâmica, ela passa a integrar, né, todo o processo de planejamento orçamentário do município. Também, Fábio, essas críticas são críticas vazias, por quê? Porque o nosso prefeito não começou neste ano. Se você lembrar o plano diretor de Chapecó,
O plano diretor de Chapecó foram 77 audiências presididas pelo nosso prefeito, que na época não era o prefeito. Na época era o vice-prefeito, Luciano Burigon. E isso foi em 2014, 2015, que foram essas 77 audiências. Se você lembrar o plano de saneamento, o plano de resíduos, o plano de mobilidade, ou seja, o nosso prefeito ele fez de 2014 até hoje, até 2016, foram mais de 200 audiências públicas. Então não é um prefeito que começou em 2016. O nosso prefeito, em todos os momentos em que ele recebeu a responsabilidade de tratar planos que interessam à sociedade, o nosso prefeito fez isso de forma democrática e participativa. Deixa eu fazer um intervalo e nós já voltamos aqui com o coordenador desse programa, que é o programa que foi implantado agora nesse ano, o programa Ouvindo o Nosso Bairro, Nemésio Carlos da Silva. A gente já, na sequência, fala um pouco mais sobre esta participação popular e vamos também falar aqui um pouco mais sobre esse mandato, afinal de contas, que está terminando, né? Porque o prefeito é reeleito, mas tem que fechar o exercício agora, 2014, que é 13, 14, 15 e 16, né? Isso. É isso, 2013 e 2016. Nós já voltamos agora, 8 horas e 30 minutos, 16 graus a temperatura. Chapecó Notícias. Oito horas, 34 minutos é o nosso Chapecó Notícias nesta manhã de sexta-feira. Hoje é dia 21 do mês de outubro, o tempo está parcialmente nublado, Casemiro já está chegando por aí. Vai para onde, Casemiro? Hoje está devidamente fardado? Está de gravatinha ou não? Não dá para ver daqui. Tá? Terno e gravata? Não? Só um blazerzinho? Muito bem. Casimiro, um cachecolzinho que ele também deixou em casa hoje, né, Cação? Daqui a pouquinho, Casimiro chega aí com o seu programa, consequência aqui da nossa programação nesta manhã de sexta-feira. Pois é, Nemésio Carlos da Silva, diretor de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Chapecó, coordenador do programa Ouvindo o Nosso Bairro, né, que será agora, portanto... Você conhece, você decide. Retomado agora, então, a partir de hoje, com as 6 últimas reuniões por regiões, né, e aí definindo, portanto, essas solicitações, né, e essas prioridades para que sejam incluídas no orçamento do município. O orçamento tem que ser votado, claro, pela Câmara de Vereadores até o fim do ano. Exato. O projeto deve ser encaminhado, então, até fim de outubro. Até 31 de outubro, e aí depois... ele é apresentado, o prefeito deve levar em mãos, né, o projeto à Câmara de Vereadores, e a Câmara daí tem até o dia 31 de dezembro. Normalmente a Câmara lá faz até a metade do ano de dezembro, né, a sua mês, sessão, né? Onde ele deverá ser aprovado. Né? E aí eles utilizam novembro para justamente analisar, discutir. Exatamente, porque ele passa nas diferentes comissões, comissões, né? permanentes, né? E depois vai a plenário, né? E aí, claro, os vereadores podem apresentar sugestões, claro. Emendas, né? Isso tudo é discutido pela Casa Legislativa, que depois é quem dá a emenda, quem confirma o orçamento. Né? A diferença, né, que há alguns anos atrás, por exemplo, eu quando fui vereador, o orçamento ele era mais aberto, né, Fábio? Hoje não, hoje, por exemplo, você pode apresentar emendas desde que você mostre a origem do recurso, ou seja, você não pode criar uma nova despesa, né, sem mostrar da onde você está trazendo os recursos para aquela emenda, né? Pois é. Fechamento do ano. Tem que estar tudo, né, de acordo com as leis, né, dentre elas a de responsabilidade fiscal. E não é só o encerramento do ano, é também o encerramento do exercício, exatamente, do mandato, né, porque está terminando esse mandato. Dia 1º de janeiro começa um novo mandato com o mesmo prefeito que foi reeleito, mas é um novo período de 4 anos. Tem uma diferença aí de terminar um ano e terminar um mandato. Né? Perfeitamente. Isso até pela tua experiência que você está há muito tempo no poder público, né? Fiscal, né? Ele se dá agora, então, 2013 e 2016, que é o período da gestão,
onde você tem que ter, então, o fechamento de toda a tua parte orçamentária, tributária e fiscal. E aí, a partir, então, do ano de 2017 a 2020, você tem uma nova legislatura, né? E na Câmara a mesma coisa, né? Eu estava falando aqui esses dias, e eu lembro que uma vez a eleição era 15 de novembro, né? Sim. Que se aproveitava o feriado da República para fazer a votação, né? Exato. E aí, independente se era numa quarta, numa quinta, numa sexta, num sábado, num domingo, né? E a posse era lá em março. Exato. Acho que era 15 de março, né, a posse? Os vereadores. Uhum. O prefeito assumia em janeiro. E aí depois foi mudado esse calendário, né? Uhum. Aliás, deputados estaduais, federais e senadores também tomam posse um pouco mais tarde. Era né? março também. Mas continua ainda, né? Eles não tomam posse, por exemplo, os vereadores sim, né? No dia 1º do mês de janeiro. Todo dia 1º hoje, né? Mas deputados federais e senadores lá acho que deputados federais é fevereiro e senadores é no mês de março, né? Eu realmente não me lembrava mais desse detalhe, mas acho que sim. Mas são umas curiosidades, né? Com o passar do tempo. Que não muda muita coisa, né? Não, no fim das contas. Aí É que agora a gente ficou com o primeiro domingo de outubro, que é para a eleição sempre, sempre, né? Então muda muito essa relação. Então ela pode ser aí do dia 1º até o dia 7, né? Exatamente. Na eleição no Brasil. Bom, você passou recentemente pela Secretaria de Educação, por último, né? Sim. E agora segue, né? Na planejamento de gestão, onde estamos aí então com essa... gestão, né? Na realidade a gente ficou sempre na coordenação, só teve aquele momento, né, da eleição em que não houve prosseguimento dessas ações, né, e agora foi retomado. Essa reta final de ano, como será aqui em Chapecó? Eu vejo como tranquila, né? O governo como um todo é muito tranquilo, porque o nosso responsável maior aí, que é o prefeito, ele passa muita credibilidade, muita confiança a toda a equipe, a toda a sociedade, né? A população de Chapecó. Então eu vejo como tranquilo. É óbvio, né? Eu falei antes, do ponto de vista econômico, sempre nós temos essa preocupação dessa instabilidade que a gente está vivenciando. Nós estamos tendo turbulências constantes, principalmente de Brasília, né? Então, essas turbulências a gente nunca sabe. Por falar em turbulência, eu estou vendo aqui agora, eu fico imaginando a cena. Porque é o seguinte, a Polícia Federal foi até o Congresso hoje. E aí eu estou vendo aqui as fotos... Viaturas, 1, 2, 3, até umas 10 viaturas da Polícia Federal. Isso foi agora, minutos atrás. Só que é o seguinte, suspeita de que Polícia Legislativa atrapalhou investigações contra políticos. Né? Então foram expedidos 4 mandados de prisão temporária e 5 de busca e apreensão. Eu imagino alguns deputados chegando para dar expediente e aí chega lá no Congresso, tá essa montoeira de Policial Federal, 10, 12 viaturas da Polícia Federal, depois da prisão do Eduardo Cunha essa semana, né? Aliás, o Cunha que contratou agora outra informação de hoje, o Cunha que contratou um dos escritórios especializados em delações. Então, talvez venha essas turbulências que eu falo. Mas tudo isso mexe principalmente com os municípios, né? E mexe por quê? Porque você mexe no cerne da questão, que é a política, porque né? O escândalo é nacional, as perdas de mandatos são geralmente, né, de quem está lá no Congresso, e aí uma presidente caiu, mas o município sofre... É o que mais sofre na ponta, por quê? Porque ele tem que atender as demandas da sociedade. E quando você trava, você paralisa determinadas instituições, como o Congresso, por exemplo, ou a preocupação, por exemplo, do governo federal é outra que não dar prosseguimento a políticas públicas, você tem um reflexo lá no município. Então, essas turbulências você nunca sabe, né? Hoje ninguém tem uma bola de cristal para saber quem é a bola da vez, né, Fábio? Você sabe que tem muita nuvem, né, muita fumaça lá no céu de Brasília, e isso acaba refletindo em todos os municípios brasileiros. Mas o que é importante ressaltar? Primeiro, ressaltar que nós precisamos votar reformas urgentes. O Brasil já perdeu muito tempo, né?
Reformas que vão, infelizmente, muitas vão ser amargas. Nós temos aí a proposta de emenda à Constituição, a PEC 241, que já deu o que falar, né? Inclusive tem ocupações, inclusive aqui em Chapecó, né? Exato. Do Instituto Mas Federal. Mas é porque realmente a grande maioria nem sabe o que é realmente a PEC 241. A tua visão sobre a PEC 241, que já foi aprovada em primeiro turno na Câmara, tem que ter mais uma votação e depois mais duas no Senado. Eu vejo assim, Fábio, eu participei, inclusive eu estava na Europa, eu estava na Espanha, quando estava aquela discussão lá na Espanha, Portugal, que tiveram que adotar medidas amargas, Grécia, Irlanda, a Europa toda teve que adotar medidas muito amargas. Para quê? Para a sobrevivência do próprio país. E tiveram que fazer, houve uma reação, mas aconteceu, ou seja, houveram essas mudanças e hoje são países que deslancharam. Enquanto que nós temos PIB negativo, toda a Europa teve PIB positivo, ou seja, o mundo cresceu e o Brasil encolheu na sua economia. Então, é óbvio, né, Fábio, ninguém pode ser tão imbecil de achar que não tem que haver reformas. Quais são essas reformas? Elas têm que ter uma discussão na sociedade. Quem é que, na realidade, hoje representa a sociedade é o Congresso, bem ou mal. A população goste ou não goste, quem está lá foi eleito. E foi eleito pela população. Então, essa discussão, que ela tem que ser feita de forma mais democrática possível, mais aberta possível, para que toda a sociedade possa acompanhar e participar desse processo, indiretamente ou diretamente, mas todos têm que conhecer isso. Tem medidas que precisam ser tomadas que são amargas. Tem a questão previdenciária, claro que é. Né? Ela é terrível, mas ou você faz reformas que são urgentes agora, ou você vai quebrar lá na frente. Você sabe que não tem como continuar. Vamos pegar aqui o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, por exemplo, é um estado totalmente falido. Por quê? Porque hoje a previdência dele não cobre a receita do sistema. Então, como é que você vai pagar algo que você não tem? Vai sobrar para quem? Para o trabalhador. A população vai ter que pagar essa conta. Então, ou você enfrenta ela agora, ou você joga toda essa conta lá para a população pagar. E eu acho que a população, ninguém quer pagar essa conta lá daqui a algum tempo, né? Todo mundo quer resolver essa situação agora. Então tem situações que precisam ser enfrentadas, mas elas precisam ter transparência. Elas precisam ser democráticas, ou seja, a população tem que conhecer o que está acontecendo, saber qual é o rombo realmente que nós temos, né? Porque a cada dia, Fábio, a gente acorda com uma notícia: desviaram tantos milhões de lá, desviaram tantos bilhões de cá, roubaram tantos milhões de lá. Mas qual é o rombo disso? Né? Quanto que significa realmente, né, o rombo da Previdência? Quanto significa realmente o rombo dos cofres públicos deste país? Mas aí você deixa nesse rol de responsáveis só os governos petistas? Não, eu acho que tem a diferença, talvez, entre o governo petista e os demais que exerceram e exercem o poder nesse país, né? Talvez seja a forma de como aconteceu isso. Se nós observarmos, por exemplo, no PT, houve uma institucionalização desse desvio de recursos públicos. Ou seja, quando você vê todos os tesoureiros deles presos, ou seja, que não estavam efetivamente participando diretamente do governo, mas estavam ligados diretamente à questão do desvio do recurso público, isso por si só já caracteriza a institucionalização, ou seja, você misturou governo e partido. Né? E isso foi a grande novidade, que eu diria, dentro do processo. A questão de desvios individuais, de desvios, isso historicamente nós ouvimos falar, sempre teve muita dificuldade de se fazer o levantamento, mas que agora, felizmente, né, essas investigações estão mostrando. Então, estão mostrando partidos, vários partidos envolvidos, mas pessoas de partidos envolvidos. Enquanto que no PT nós tivemos o que a gente chamou de institucionalização, ou seja, você montou um esquema dentro do governo para beneficiar o partido do ponto de vista dos recursos. Essa leitura que muitos fazem, né?
E tem muita coisa ainda para acontecer, né? É por isso que eu estou dizendo, essas turbulências né? É por isso que eu estou dizendo, essas turbulências a gente hoje não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas... a cada dia vem uma novidade. Mas certamente teremos... Então, isso acaba refletindo nessa previsão de receita, despesa, políticas públicas. Por exemplo, os atrasos que o governo federal tem com os municípios é uma coisa monstruosa, né? E que não foi agora. Né? Pegas, por exemplo... O ano passado, por exemplo, Fábio, eu sou do Conselho Fiscal da Fundest. O governo federal o governo Dilma devia, por exemplo, só para a Fundest mais de 30 milhões do FIES. Né? O FIES, então, o Congresso voltou essa semana, né? Só que isso é para pagar, na realidade, o atrasado. Aí são 702 milhões, né? E aí, como é que as instituições vão bancar, por exemplo, agora o futuro? Então, essas coisas todas, né? O que a população precisa saber, Fábio, é o tamanho desse rombo. Né? O que representa isso do ponto de vista de comprometimento da Receita, quem vai pagar essa conta, se realmente vai se resgatar esse recurso que foi desviado. Né? Temos lá o fundo da Caixa, o fundo dos Correios, ou seja, vários sistemas quebrados, né, com desvios que nós tivemos de recursos. Quem vai pagar essa conta, Fábio? Né? Isso precisa ser apresentado para a sociedade de forma transparente. Com relação aos estados e municípios e essas reivindicações, os governadores estiveram reunidos, né, muitas vezes com... Muitos estados quebrados já, né? Essas medidas, você acha que terão um resultado positivo daqui para frente? Eu acho que isso, também tem, o que tem que haver... Tem o reflexo direto no município. O que tem que haver, Fábio, no meu entendimento, você sabe que toda aquela história da crise, ela representa oportunidades. Né? O que a crise está nos mostrando? Está nos mostrando que a gente precisa tomar decisões. Né? O momento de crise é um momento de você tomar decisões. Por exemplo, vamos pegar aqui em Chapecó. Quando nós tivemos o auge da crise... Tá? Que foi o ano passado, aliás, até metade do ano passado até metade deste ano, que foi o auge da crise, a falta de confiança da população, dos investidores, enfim, e que todo mundo quase que jogou a toalha. O que o nosso prefeito fez em Chapecó? O nosso prefeito podia ter feito o que todos os governadores, prefeitos fizeram, aumenta imposto, né? Aproveita para fazer correções e começa a dizer que não dá para fazer mais nada. Né? Nós tivemos, por exemplo, Minas Gerais, nós tivemos 700 municípios lá decretaram estado de calamidade financeira. Né? Ou seja, não vão fechar suas contas. O prefeito poderia ter feito simplesmente isso. O que o nosso prefeito fez? Convocou o governo para trabalhar. Por quê? Porque crise se enfrenta com trabalho. E o que aconteceu? Houve um movimento em Chapecó contra a crise. O que isso refletiu? Refletiu em confiança por parte da sociedade de que é possível você vencer a crise levantando cedo e dormindo tarde. Chapecó, esse reflexo interno não foi tão violento como foi na maioria dos municípios brasileiros. Embora perdendo o repasse de recursos, mas o município, por si só, internamente, criou condições de trabalho e de enfrentamento da crise. Então, eu acho que isso é um aspecto positivo e que se refletiu de forma muito diferente nos municípios. Agora, todos nós sabemos, Fábio, que não é mais possível você continuar com essa distribuição tributária como existe atualmente. Ou seja, tudo que se produz e se cria, se gera em termos de riquezas no país, 66% fica em Brasília. Não tem mais lógica isso. E o que volta para os estados, mas principalmente falando dos municípios, né? Município, qual é a parte do município? 13 a 14%. Então, só para ter uma ideia, né? De cada R$100, 13
fica no município, que é onde você tem que fazer as políticas. E às vezes, digamos assim, nem fica. Ah, sim, porque, fora os atrasos, né? Não, porque alguns já tem o repasse direto, né? Sim, já é vinculado. Alguns ficam, né? Vinculado. Alguns já ficam direto, né? Exato. Você pagou, já está no cofre. Os outros, para que as pessoas entendam, vão a Brasília e aí Brasília tem que devolver. E 3 meses depois, normalmente, né? De 3 a 6 meses depois, você recebe o retorno dele. E ainda com essa diferença, Fábio, que é bom tu lembrar, tu lembrou, que por exemplo, Chapecó hoje são em torno de 29 milhões, se não me engano, que o governo federal está devendo para o município de Chapecó. Ou seja, além de ser uma mínima fatia, ainda o governo federal atrasa. Ou seja, o município sofre violentamente com isso. Por quê? Porque é aqui que você tem que garantir saúde. A saúde não é garantida no governo federal, é aqui que tem que ser garantida. O cidadão vai no posto de saúde, ele vai no hospital, ele vai em busca de medicamento. E aí o que você tem? Você tem uma fatia minúscula. Só para te ter uma ideia em medicamento, Fábio. O governo repassa aí em torno de R$2 por habitante por ano. Ou seja, você só pode gastar R$2 em medicamento. Quem que vai bancar esse medicamento? O município tem que bancar. Da onde que o município vai buscar esse recurso? Através da sua receita própria? O município só tem... O que é receita própria do município? IPTU, o ISS e o ITBI. O resto é receita transferida, que é a receita que o município gera, vai a Brasília e retorna uma fatiazinha pequenininha. E o que acontece? Esse recurso todo concentrado em Brasília gera essa corrupção toda. Agora, e a gente fala que quanto maior, né, o Estado, maior é a corrupção, tende a ser assim. Exatamente. Né? Agora, nós já falamos aqui diversas vezes, né, e esses números, esses questionamentos, essas colocações, né, são questionadas, né? Por exemplo, por quem já governou Chapecó, isso foi falado inclusive na campanha, né? O prefeito chora porque nós fizemos com bem menos recursos. O valor que era repassado do governo federal era infinitamente menor do que é hoje, seja na educação, seja na saúde. Só para citar esses dois casos. Sim, só que isso, na realidade, quando você vai compor um orçamento, essas pessoas que falam essas besteiras, né, elas não estão considerando, por exemplo, que a maior parte... Quando você faz o orçamento, você tem que incluir todo e qualquer tipo de transferência. Então, por exemplo, uma emenda parlamentar é um recurso que você tem que prever. Ele pode acontecer, como pode não acontecer. As transferências, elas se dão, aquelas transferências de ICMS, do FPM, ou seja, essas são vinculadas à produção da riqueza do país. Agora, quando você faz um projeto, Fábio, por exemplo, eu fiz um projeto do restaurante popular. Esse é um recurso que vai depender de você receber esse recurso se você fizer o projeto. Se você não fizer projeto nenhum, você não vai receber esse recurso. Quando você constrói um centro de educação infantil e você se habilita no edital lá do Ministério da Educação, esse é um recurso que você só vai receber se você fizer o projeto. Então, o que o PT às vezes fala dessas coisas, no nosso tempo era menor, é por incompetência. Ou seja, não fazia projeto. Você só recebe recurso, Fábio. Ou seja, você só aumenta a quantidade de receita dentro do teu orçamento se você fizer projeto. Se você ficar esperando só a transferência historicamente é a mesma. Né? Se você pegar dos últimos 20 anos, Fábio, o bolo do município é os 13%, 14%, até hoje. Ou seja, o que mudou em termos de transferência de recursos? Nenhum. O que tu tem de novo? Você tem de novo se você fizer projeto. O município, felizmente, de Chapecó, fez muitos projetos, teve muito recurso transferido, Fábio, em cima de projetos. Vamos pegar aqui o nosso acesso Plínio Arlindo Denez. Só aconteceu isso porque teve um projeto. Os 40 milhões para você fazer todo o sistema de revitalização das vias principais em Chapecó. Por que esse recurso está sendo transferido para Chapecó? Porque teve projeto.
Ou seja, ele não é um recurso que estava dentro da transferência obrigatória, Fábio. Isso aí você faz se você buscar captar recurso através de projeto. Então eles esquecem de falar isso, que eles não captaram recurso porque não fizeram o projeto. Onde é? Mostre um projeto que foi feito. Né? Vem aqui e diga, olha, nós fizemos esse projeto, fizemos esse não veio. Agora, você não cai dinheiro do céu. Você tem o dinheiro das transferências automáticas, que historicamente é o mesmo percentual nos últimos 20 anos, tá? E você tem o recurso que você vai captar através de projetos. Ponto. Não tem discussão, não tem milagre dentro da economia financeira. E é matemático, né? É matemática e é ciências exatas. Né? Demésio, obrigado pela presença. Conversaremos em outras oportunidades, ouvindo o nosso bairro, então, a partir de hoje, Passo dos Fortes, e aí um roteiro que a gente vai divulgando aqui também ao longo dos dias. Obrigado, Fábio, por essa oportunidade. O nosso abraço a toda a Rádio Chapecó, abraço a todos os ouvintes e reforçamos, então, esse convite, né, hoje lá para nós darmos início lá na região do Passo dos Fortes, no salão comunitário, né, aliás, a Associação dos Moradores, né, ali do Passo dos Fortes, para toda aquela grande região. Grande abraço a todos. O louco está te mandando um abraço, então, Maurício Brancheiro. Obrigado. O Nemésio Carlos da Silva, que é o diretor de Planejamento e Gestão e coordenador do programa Ouvindo o Nosso Bairro, conosco nesta manhã. 8h58, intervalo e o bloco final na sequência. Chapecó Notícias.